Agora, para a gente conseguir fixar todo esse conhecimento, a gente vai agora fazer em conjunto um desafio de um robô trocador de lâmpadas. É claro que esse robô é um robô fictício que a gente vai construir só em formato de algoritmo, mas isso vai dar um embasamento necessário para que você possa imaginar problemas mais complexos e, obviamente, isso vai te ajudar na hora de codificar, beleza? Então, imagina que você vai criar um robô, tá? Mas o que esse robô vai fazer? Esse robô, ele vai ser um robô trocador de lâmpadas. Então, esse é o robozito, beleza? É o robozito, vai imaginar que esse aqui é o robozito. E ele precisa subir numa escada e trocar essa lâmpada, beleza? Como que você faria, como que a gente poderia fazer esse desafio, beleza? Vamos lá? Então, o que você precisa fazer é pegar papel e caneta, pausar esse vídeo por aproximadamente 5 minutos e elaborar aí um algoritmo em formato de narrativa para que você possa fazer isso. Só que antes de você pausar o vídeo, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar da etapa do entendimento do problema, então você precisa pensar, cara, o que é trocar a lâmpada? Beleza? Claro que o problema não exige tanto entendimento assim, mas a parte lógica do passo a passo, pensa em que o robô sabe, pensa sob a ótica do robô. Imagine que você é o robô. Como que você faria isso? Beleza? Então, o que você vai fazer? Pausa o vídeo, então agora por 5 minutinhos, e a gente já volta na sequência. Boa, então, você pausou o vídeo, você fez, e é muito provável que você possa ter feito algo nesse sentido. Número 1, subir na escada. 2, retirar a lâmpada. 3, instalar a nova lâmpada. E 4, descer da escada. E cara, se você fez isso, isso não está errado. Mas também não está detalhado o suficiente para passar eventualmente para um código, para um programa, porque subir da escada, na escada, claro que envolve mais alguns passos, assim como retirar a lâmpada, assim como instalar uma nova ou descer da escada. Então, para te ajudar a imaginar o que seria um algoritmo um pouco mais elaborado, eu vou fazer um passo a passo aqui com você e depois você refaz sem olhar o meu. Refaz um pouco mais profundo, com um pouco mais de profundidade, o que você acabou de fazer, beleza? Então, o meu algoritmo aqui, ele tem aproximadamente 24 linhas ou passos aqui, ok? Então, primeira coisa, o robô, na hora dele subir na escada, ele precisa localizar a escada, porque eventualmente essa escada nem deve estar posicionada debaixo da lâmpada, ok? Então, se escada posicionada abaixo da lâmpada, o que eu faço? Eu calculo a subida. Se não, eu aviso o operador. Falo assim, cara, você precisa posicionar aqui de baixo para mim, né? Ou você pode escrever, reposicionar a escada. Fica à vontade. Aqui é um exercício que ele não deve ser encarado como um exercício de matemática, que só existe certo e errado. Você deve encarar isso como um exercício mental, como um jogo de 7 erros, enfim, algo nesse sentido, beleza? Depois você inicia a subida. Enquanto não chegou ao topo da escada, eu subo. Beleza? E ele vai continuar subindo passo a passo. 5, eu localizo a lâmpada, porque eventualmente essa lâmpada ela pode estar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, de onde eu, robô, estou, ok? 6, eu preciso testar essa lâmpada, porque eventualmente isso pode ser um problema específico de um outro sistema. O interruptor pode estar com problema, o fio pode estar em curto, não sei, eu preciso testar essa lâmpada. 7, se a lâmpada estiver queimada, né, estragada, eu tiro a lâmpada do terminal. Então, enquanto a lâmpada está no terminal, eu giro ela no sentido anti-horário, no sentido de soltar essa lâmpada, beleza? Depois que eu terminei de girar, ou seja, quando a lâmpada já estiver fora do terminal, eu guardo ela num recipiente que está acoplado a esse robô. Se não, então vamos imaginar, se a lâmpada não estiver queimada, eu aviso o operador. Falo, cara, o problema não é a lâmpada, o problema é em outro local. 8, eu pego uma nova lâmpada. Então vamos imaginar que eu entrei aqui, pego a lâmpada, e enquanto a lâmpada a lâmpada nova, não está fixada no terminal, eu giro em sentido horário, agora colocando. Então eu fico girando essa lâmpada até ela estar fixada, beleza? Então olha só a estrutura enquanto aqui, ok? Por que o enquanto é legal
nesse nosso exemplo aqui, nesses dois locais aqui? Porque ele dá uma certa autonomia, uma certa decisão. Eu não preciso falar assim, olha, gira 5 voltas e 1/4. Não preciso. Eu falo assim, enquanto a lâmpada não estiver fixada, você fica girando. Porque pode ter, eventualmente, ali sockets, né, terminais diferentes em número de voltas, ok? Então você dá uma certa inteligência para esse robô. Número 10, eu começo a iniciar a minha descida e enquanto eu não chego no início da escada, ou melhor, no chão, o que eu faço? Eu continuo descendo. Número 12, eu aviso o operador, beleza? Então assim, é muito importante, como eu disse, você entender que isso não é certo nem errado. É só o meu jeito de resolver esse algoritmo. Então, eu dizia isso nos alunos da universidade. Eu falei assim, cara, não existe prova igual em termos de lógica de programação. Existe, claro, resoluções ali que convergem para uma determinada solução, óbvio que vai convergir para uma solução, mas às vezes um coloca um se no lugar, o outro coloca um enquanto, o outro às vezes detalha um pouco mais o passo a passo. Como eu disse, não é uma fórmula matemática que precisa ser exata, então por isso não se estresse, beleza? Você vai fazer o quê? Você vai executar agora. Então, o que você vai fazer? Então, como eu disse, ficar confuso é totalmente normal, por isso foque em repetir esse exercício. Então, o que você vai fazer agora? Você vai repetir esse exercício sozinho e sem olhar no meu slide, beleza? E você precisa fazer isso diariamente. O exercício do robô? Não, cara. O exercício do robô é só uma figura de imagem para você se imaginar no lugar do robô. Então você se coloca no lugar do robô e começa a pensar. Se eu fosse pegar no carro, se eu fosse dirigir até o trabalho, o que eu deveria fazer? Enumera de uma forma mental. Começa ali, aproveita que você está fazendo nada no momento de dirigir. Pô, eu tô aqui, se eu preciso fazer tal coisa, eu verifico a marcha. Se eu já dei seta, se tá escuro, eu ligo os faróis e a lanterna. Enfim, você começa a incorporar isso no seu dia a dia, beleza? E fazer esse exercício de forma assim, bastante tranquila, mas diariamente, para forçar a sua mente a deixar de pensar em algumas atividades no formato de piloto automático, porque se deixar, bicho, ela vai e faz, beleza? Então é isso que você precisa fazer. E é por isso que às vezes programadores ou pessoas que têm essa parte de lógica mais aguçada conseguem resolver problemas de uma forma muito melhor, porque elas conseguem elaborar um passo a passo, elas conseguem entender de uma forma fria e racional o que elas devem fazer e elas executam, e essas pessoas executam esse passo a passo. Então, por mais que, cara, olha, se porventura amanhã você falar assim, cara, a programação não é pra mim, eu não gosto de código, não quero mais programar, não interessa. Fica pelo menos com essa parte lógica em mente, porque quem consegue pensar de uma forma mais lógica, nesse sentido de enumerar os passos do que fazer, consegue resolver qualquer problema do mundo. Claro que qualquer problema que tenha uma solução, ok? Então, lembre-se desses 3 passos, foque muito no entendimento e na lógica. A partir de agora, o que você vai fazer? Executar diariamente esse exercício lógico, pegar os exercícios que você já tem, esse exercício que eu passei para você, refazer ele, beleza? E principalmente, não esquece de postar pra gente no Clã VIP as suas conquistas e compartilha com a gente essa forma de você ter resolvido o problema, beleza? Só o fato de você compartilhar também já faz com que você aprenda, porque outras pessoas vão falar assim, cara, por que você não fez isso? Ou por que você não fez aquilo? Ou então, olha, esse passo aí não tá legal, faz desse outro jeito, desse outro aqui não tá muito bom, tá bom? Então, assim, o link do Clã VIP tá aqui abaixo, logo próximo a essa janela aqui que você tá assistindo o vídeo, ou o link tá aqui na descrição, enfim, tá em algum local aqui de onde você tá assistindo esse vídeo, e você clica lá e você compartilha isso com a gente, porque daí a gente, além de comemorar em conjunto, a gente pode também, enfim, te ajudar a construir um algoritmo melhor. Fechou? Então é isso, não esquece, praticar diariamente, pratica o do robô, pratica o da aula anterior, que era um conjunto de exercícios e vai fazendo, cara, até o final da sua carreira de programação, que eu espero que não seja curta.